Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo sobre Shingeki no Kyojin, episódio de número 55, mais conhecido como o episódio que o drama bateu bem forte. Eu acho que foi o episódio mais dramático já de Shingeki no Kyojin, sem sombras de dúvidas. A gente viu que, tipo, a escolha de manter só um dos personagens, só um dos companheiros vivo foi algo difícil. Quem permaneceu vivo? O nosso querido, extremamente talentoso e importante para o futuro da obra, Armin? Ou o nosso querido comandante experiente em liderança e que tem a admiração de todos, Erwin? Então, foi difícil, mas o Levi fez a escolha dele, eu vou falar disso no vídeo. Foi algo muito importante, foi algo que mostra que o Levi é Ikemen, que é tipo, que homem, porque foi isso que ele foi. A escolha que ele fez foi tipo bem centrada, eu acho que foi muito estratégica, foi algo emocionante, eu diria. Então foi bem bacana o que o Levi fez, mas eu falo ao longo do vídeo sobre isso. Foi um episódio que eles meio que enrolaram em modos, porque a gente viu que só foi no final um deles escolhido, tipo, quem levou a injeção. Então, tipo, eles fizeram um episódio inteiro enrolado, usando argumentos porque o Erwin devia ficar vivo, porque o Armin devia permanecer vivo. Então, eu vou falar mais o que eu achei do episódio, o que eu gostei. Para todo caso, se inscreva no canal caso você goste do vídeo. E caso você queira comentar o que você achou, também é sempre bem-vindo comentários positivos. Para todo caso, vamos logo começar falando então sobre Shingeki no Kyojin, episódio de número 55, conhecido como a escolha difícil que Levi teve que fazer. Mas antes de eu falar das partes mais sérias, que foi quase o episódio inteiro, eu tenho que fazer essa piadinha. O Zeke é um perdedor mesmo, porque, convenhamos, você sabe que o cara leva uma surra, é espancado, é massacrado no episódio anterior, pra depois ele vir no episódio de número 55 e falar que foi um empate. Pelo amor de Deus, isso não é querer admitir a derrota que levou, porque ele levou um esculacho do Levi. Tipo, convenhamos, ele apanhou feio e daí ele me fala aquilo só porque olhou o Levi, tipo, com uma pose cansado. É claro, o Levi matou o titãs, tipo, acabou com a pele dos titãs, você viu ali, só ficou o osso, e daí o cara vem e fala que foi um empate, ele perdeu literalmente aquilo, tipo, é uma cena que você tem que rir, porque senão você vai passar raiva. Para todo caso, foi uma cena legal, a gente viu que o Levi já tava chegando, a gente viu também que o Zeke fala com o Eren que, tipo, um dia ele irá salvar dessa lavagem cerebral que ele sofreu. Foi algo que causa um mistério já aí. Então, digamos que é melhor prestar atenção, porque vai que acontece algo mais sério em torno do Eren, não é mesmo? Mas vimos que daí o Levi chega perto do Eren, já começa a falar: me dá teu gás logo que eu quero acabar com a raça daquele desgraçado. Foi isso que o Levi pensou. E daí vemos que o Eren falou que já ia dar o gás, só que daí acontece uma cena importante. Ele vê que o Armin ainda está vivo. Ele vê, tipo, meio que uma tosse, tipo, mostrando: eu tô vivo, eu tô respirando, me salva logo. Tipo, foi isso. E daí ele já pede, digamos que aquele soro, aquela injeção lá que transforma em titã. Por conta que foi mostrado, foi feito até um flashback que foi falado que aquela injeção é boa porque salva alguém que tiver prestes, digamos que está em estado grave, que está quase morto, daí se transforma em um titã irracional, daí come um titã que é racional, que era um humano, e daí tem os poderes do titã, por exemplo, quem comer ali o Bertoldo se torna um titã colossal e volta a ser humano, é mais ou menos isso. E daí vemos que ele pede esse soro pro Levi. E acontece que o Levi, tipo, ele não quer dar. Por que ele não quer dar? Porque ele sabe que o Erwin tá vivo. Ele tem a esperança que o Erwin está vivo. Então ele, tipo, dá com aquele... eu não quero dar esse negócio. Eu sei que ele tá vivo e vai chegar daqui 1 minuto. Então, tipo, foi essa parte que a gente viu que tava uma pressão bem difícil. Daí é mostrada a outra parte do episódio. A parte que o... como eu posso dizer? O titã blindado lá, o Reiner, ele está vivo, digamos, em modos, né? Porque a Randy já mataria ele logo de cara. Mas o Jean, ele tem ainda um coração bom. Tanto que ele tenta ganhar tempo pro Reiner. Digamos que tecnicamente foi isso. E daí a gente vê que como eu posso dizer, a Randy fala, tipo, Mikasa, o quanto você tem de gás ainda para ir falar com o Levi? Daí ela fala, tipo, eu tenho gás suficiente para ir até o Armin e o Eren. Tipo, eu achei muito engraçado porque a Mikasa ama ele. Então ficou boa, mas ela falou que ela tem gás até essa distância. Então a Randy manda ela ir para ver como é que tá a situação do outro lado e para ela usar o sinalizador caso não dê para usar, digamos que a injeção em alguém ali para comer o Reiner. Então, tipo, ela daria fim no Reiner quando esse sinalizador fosse usado. E o que acontece é que após a Mikasa ver o estado que está ali acontecendo do Armin, ela já aperta o sinalizador. Acontece que daí vemos que a Hunt já ia matar logo de cara, tipo, não tinha escolha, porque ia ser usado no Bertoldo, daí, digamos que quem fosse transformado em Titã ia devorar ele, não ia ser o Reiner. Então vemos que a Hunt iria acertar, iria acabar com a vida do Reiner quando o desgraçado lá do Zeke chega.
Então, digamos que a Randy poderia ter a perna perdida ou poderia ser morta, até que o Jean vai e a salva. Então vemos que o Reiner teve uma sorte e permaneceu vivo, e o Zeke e ele fugiram. Então vemos que após, digamos que eles verem a situação que estava acontecendo, o Levi ia dar o soro pro Eren. Quem chega lá? Sim, o garoto que sobreviveu ao ataque dos Titã Bestial chega com o Erwin. Então, vendo toda a situação que está acontecendo, o Levi decide que ele vai usar o soro no Erwin e, tipo, não tem mais, não tem menos. Eu vou usar, vocês não têm ideia do que vocês estão querendo tentar fazer. Eu vou usar nele, que é o comandante, ele que merece. Tipo, não tem nada de situação pessoal, laços pessoais. Você não vai ter esse soro mais. Essa injeção vai no Erwin, não no Armin, Eren. Então, daí a gente vê que o Eren ganha um soco, algo típico do protagonista de Shingeki no Kyojin. A Mikasa parte pra cima do Levi, ele começa a perder as forças. E daí é mostrado os questionamentos, os argumentos para manter um vivo. O garoto lá que salvou o Erwin viu que ele estava vivo e pensou em dar o golpe final, mas como ele mesmo falou, que tipo, isso não é o suficiente. O Erwin tem que ficar mais um pouco vivo ali naquele Jigoku, que é aquele inferno ali, porque ele tem que aprender, porque ele é o próprio Akuma, ele que vai derrotar os titãs, então ele merece ficar vivo só por conta disso. Então, tipo, a gente vê que o garoto estava com ódio puro do Erwin, por isso que ele queria que o Erwin continuasse vivo, porque ele é o Akuma, então ele tem que ficar vivo mais um pouco ainda. Mas também do outro lado vemos que daí o Eren já começa a dar os argumentos. Ele fala que todo, digamos, os acontecimentos foi graças à inteligência do Armin que foi resolvido. Desde os incidentes da primeira, da segunda, dessa temporada, tipo, foi o Armin, cara, ele que fez o plano, ele que falou que era a melhor rota ir por lá. Então foi tudo que o episódio mostrou. O Eren falou que, tipo, não vai ser ele, não vai ser o Armin, quem vai salvar a humanidade vai ser o Armin. Então vemos que após esse argumento, tudo ainda não adianta, a Randy chegou lá, já segurou a Mikasa, daí a Randy ainda fala que, tipo, desde que ela entrou no reconhecimento, ela vem vendo vidas serem perdidas, vidas que também ela se importava, mas alguma hora ela vai ter que se despedir dessas vidas, e ela falou que é difícil manter a sanidade estando ali, então foi uma questão legal que a Randy também apontou, que é como ela tem vivido desde então, tipo, ela é aquela louquinha, mas é o único jeito dela se desestressar pelos companheiros que ela já perdeu, então eu achei bem bacana a forma que o episódio mostrou. Só que acontece que daí vemos que, após tudo isso, o Levi fala: tirem todos daqui, se retirem, porque eu vou usar o soro no Erwin e ele vai devorar o Bertoldo, então saiam daqui imediatamente. Então daí o Eren é segurado, a Mikasa e todos saem de lá. E acontece que daí vemos que ele está chegando próximo, e antes o Eren havia falado que o Armin também tinha um sonho. O Armin de todos ali é o que mais sonha após a derrota dos titãs, que ele quer ver o mar, ele tem algo a mais, ele não pensa só em vingança, em Fukushu, ele tem um desejo que ele quer conhecer o mundo. Então foi bem bacana isso, e isso ajudou bastante no raciocínio do Levi, porque o Levi já havia perguntado pro Erwin o que o Erwin planejava fazer após a conquista, após a vitória da humanidade. Então ele próprio não sabia ao certo o que iria fazer. Então vemos que após ele muito pensar, quando ele ia injetar o soro no Erwin, acontece que o braço do mesmo se estende, tipo, como se fosse: não coloque em mim esse negócio, eu quero continuar como tá, tipo, não vem querer trazer o Akuma de volta. Foi tipo isso. Vemos que daí foi uma questão bem legal e foi uma parte emocionante, porque era como uma parte tipo que: não use em mim, já foi, agora é a chance dele continuar vivo. Isso foi bem bacana. Como o próprio Levi daí falou no final do episódio, que tem que deixar agora ele descansar, ele já fez o suficiente, e ele seria o Akuma segundo os desejos deles, e não do próprio Erwin. O Erwin não quer voltar à vida, não é isso que ele deseja. Então foi por isso que ele usou daí o soro no Armin, porque após ver aquela cena do braço, ver ainda o que o Erwin tava falando, digamos que meio entre a vida e a morte, ele decide injetar no Armin e dar essa esperança para o garoto prodígio, o futuro Erwin da próxima geração. Então vemos que daí o Armin se transforma no Titã, devora o Bertoldo, e foi isso, ele continuou vivo. E daí teve a cena da Randy lá, do Levi, diante do corpo do Erwin, junto com o garoto lá do reconhecimento que sobreviveu. Vemos também que o Levi fala que ele ainda não conseguiu, digamos que, manter a promessa, mas ele ainda vai cumprir, ele vai matar o desgraçado do Bestial. Então foi bem bacana, foi mais isso o episódio, foi um episódio, como eu disse, bem dramático, foi uma parte muito bonita, foi uma parte de vários questionamentos, foi uma parte bem legal de ver os pensamentos dos personagens que já estão no reconhecimento faz tempo, como a Randy. A gente viu um pouco, digamos que, da decisão difícil que ficou em torno do Levi, foi algo muito difícil para ele, querendo ou não, ele tá, digamos que, se despedindo de um grande amigo, uma pessoa que ele admira, que ele
serve faz tempo, que ele podia ter mantido a salvo, não foi fácil, mostra que, tipo, ele é um dos melhores, ele é o melhor personagem de Shingeki no Kyojin, então, tipo, o Levi, mais uma vez, foi extremamente fantástico nesse episódio. No episódio passado, em termos de ação, e nessa vez em termos de líder, então foi bem bacana isso. Para todo caso, quero saber o que você achou nos comentários sobre esse episódio, você achou que foi bom ou ruim? Você acha que a decisão foi certa de manter o Armin vivo? Me diga nos comentários. Compartilhe o vídeo caso você goste, se inscreva no canal, dê like que isso ajuda bastante, a sua inscrição principalmente. Então, se a sua pergunta é, Haruhi-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Shingeki no Kyojin? Então, meu querido e minha querida Kohai, para o próximo episódio de Shingeki no Kyojin, vemos que pela prévia vai ser finalmente o grande momento de muitos que esperam, provavelmente isso. O Eren finalmente irá para o porão, ele vai ver o que há lá dentro, aquilo que o pai dele deixou a chave, a gente vai ver a Mikasa, o Levi junto, principalmente eu acho que vai ser legal ver o Levi, querendo ou não, acho que em respeito pelo desejo lá do Erwin, então vai ser bem bacana ver o Levi junto, a Hanji provavelmente, todos vão estar lá, mas a gente viu que o foco vai ser principal nos personagens principais, Mikasa, Armin e o Eren, que são os personagens mais assim, protagonistas da obra. Então a gente vê que eles vão lá e também mostra que, será que eles vão ter a coragem de falar como o Armin continuou vivo? Eles vão falar do sacrifício que houve para permanecer ele ali, como ele virou um titã? Então, a gente vai ver provavelmente essa revelação também. E finalmente veremos o que há dentro do porão. Afinal, é um mistério que já vem sendo, acho que durante a primeira temporada, talvez, aguardado, ou para os fãs do mangá que querem ver adaptado, mas é algo legal. Finalmente a gente vai ver essa revelação sobre o que o pai dele havia guardado há tanto tempo. Então vai ser bem importante, eu acho que vai ser algo que talvez mude um pouco a obra. Mas vamos ver o que o Eren irá descobrir nesse porão junto dos outros membros do reconhecimento como ele vai. Mas assistindo o próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né?